Existe uma certa tendência no cinema norte-americano, nesses filmes de grande orçamento, que é a de colocar os protagonistas, os personagens principais, presos em pensamentos de qual é o seu lugar no mundo, qual é o propósito de vida, ali retratados como pessoas solitárias às vezes. Isso acontece só para citar dois filmes recentes que tem crítica aqui no canal. No caso de Better Man, a história de Robin Williams, e também no caso de O Contador 2. É claro que eu estou falando isso porque não é diferente aqui em Thunderbolts Asterisco, filme que é essa nova aventura da Marvel, essa boa aventura da Marvel, e que é dirigido pelo Jake Schreier, traz no elenco a Florence Pugh, o Sebastian Stan e muitos outros. Mas antes de continuar, eu te peço para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Então se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Thunderbolts Asterisco. Um grupo de heróis ou anti-heróis se vê preso em uma armadilha e se veem obrigados também a unir forças para combater esse mal comum e buscar cada um ali a sua própria redenção pessoal naquele mundo. É importante a gente frisar que esse filme estabelece uma ligação importante com outro filme da Marvel que talvez só eu e a Scarlett Johansson gostemos, que é justamente o Viúva Negra. E esses filmes se conectam porque esse Thunderbolts Asterisco, e eu vou sempre chamar o filme assim, ele traz de volta a irmã da Scarlett Johansson naquele filme. Ele traz de volta a Helena, interpretada pela Florence Pugh. Outro ponto curioso que talvez seja necessário a gente falar é o marketing um tanto quanto diferente desse filme, o que levou muitas pessoas a se perguntarem se esse filme, Thunderbolts Asterisco, ele não ia tomar rumos diferentes para Marvel, se esse filme, Thunderbolts Asterisco, ele não ia ser mais parecido com um filme da A24, uma produção diferente de um grande estúdio, visto que aqui a gente tem o diretor da série Treta, uma série produzida pela A24, os compositores de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e um diretor de fotografia que trabalhou em muitos filmes independentes dessa mesma produtora, da A24, como o Sombras da Vida e o A Lenda do Cavaleiro Verde. Mas a gente sabe que Thunderbolts Asterisco, ele não é um filme indie, nem em seu formato de produção e nem em sua narrativa, nem em seu desenvolvimento. No frigir dos ovos, o filme ainda vai custar milhões e milhões de dólares, muito mais do que uma produção independente custaria, e vai ter efeitos visuais ali em quase toda cena, com muitas explosões à torto e à direito. Além disso, a gente tem que lembrar que a Marvel já contratou diretores que são acostumados, que vêm da cena independente e que alcançaram certo sucesso, como foi o caso da direção de Eternos, que foi dirigido pela Chloe Zhao, que, vejam só, foi o filme seguinte dela, logo depois ela ganhar o Oscar por Nomadland, um filme que entrou para a história ali como um dos filmes mais baratos, de custo de produção mais barato, a levar a estatueta de melhor filme. E se você parar para pensar o que foi que saiu de Eternos, não saiu muita coisa. É muito difícil para um diretor imprimir a sua marca autoral nesse cinema de indústria, aqui altamente podados pelos executivos da Disney e da Marvel, que devem pensar, se a gente tem uma fórmula que tá dando certo, que deu certo, alto lá, quem são vocês para dizer que a gente vai revolucionar tudo? Você pode mexer ali uma coisinha, outra, mas não subverter por completo tudo. E é, surpresa, surpresa, justamente o que acontece aqui. A trilha sonora da Son Lux, por exemplo, ela chega a irritar nessa tentativa de trazer essa leveza, empurrar essa leveza goela abaixo, quase parecendo com um filme que é uma trilha sonora de um filme tipo Esqueceram de Mim, em vez de um filme de ação propriamente dito. E o pior, são acordes mais doces e suaves, mais leves, que vêm em cenas que combinam muito bem com o que a gente vê em tela, como é o caso de uma investigação, uma espécie de audiência numa CPI do Congresso, que a gente ouve e escuta a trilha sonora leve e doce, como se fosse uma comédia pastelão. Então é importante a gente estabelecer que o diretor Jake Schreier, os compositores, o diretor de fotografia, eles não vão revolucionar o universo cinematográfico da Marvel. Inclusive, se eu dissesse para você que esse filme Thunderbolts Asterisco foi dirigido por qualquer outro diretor desses mais industriais, você provavelmente acreditaria, porque não dá pra ver a diferença desse filme para os demais em muita coisa, a não ser em relação ao marketing. E aí a gente tem que lembrar que uma coisa é o trailer, uma coisa é o marketing, outra coisa é o filme propriamente dito. Mas o fato é que se ele não consegue ser essa revolução toda, é legal a gente perceber que alguns elementos, em alguns pontos, o filme tenta se distanciar um pouquinho dos outros filmes da Marvel.
como a gente percebe logo de início na vinheta, que apresenta ali uma falta de cor, que vai acabar se relacionando esteticamente com o que acontece no filme depois, e pela narração da personagem da Florence Pugh, da Helena, que já diz pra gente logo no início do filme, estabelece qual vai ser o conflito interno da personagem. No caso, a falta de propósito dessa personagem que vai assumir o protagonismo da história. A Florence Pugh é uma atriz muito competente em todas as atuações que ela faz, então ela consegue trazer essa verdade no olhar, nas expressões faciais, por mais que o texto não seja lá essas coisas. E que bom que o filme entende esse talento que ele tem nas mãos e dá espaço para a personagem brilhar, principalmente com a relação dela com o pai, o Alexei, que a gente também já havia conhecido do outro filme, da Viúva Negra. Essa relação dos dois, inclusive, faz com que a gente tenha as melhores tiradas cômicas do filme, com a Florence Pugh sentindo muita vergonha do pai, quase referenciando aquelas cenas clássicas da criança pequena na escola que se sente constrangida quando o pai, muito exagerado, muito espalhafatoso, vai pegar a criança na escola. Mas para além dessas tiradas cômicas, dessa base de humor que funciona bastante, eu gosto como o filme vai construindo a relação entre esses dois personagens, entre pai e filha, porque os dois eles estão perdidos, o pai preso ao passado, que também vai render cenas engraçadíssimas. Aliás, é importante a gente falar que um ponto positivo desse filme é o timing cômico do David Harbour, que interpreta o Alexei. E a filha, a personagem da Florence Pugh, também ali perdida, também ali buscando um propósito que, como eu falei, vai ser a base, o conflito interno do filme, não só para essa protagonista, para a Helena, como para todos os outros integrantes do grupo, uns mais desenvolvidos e outros menos. E esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de se resolver em um filme que traz ali muitos heróis, em um filme de grupos de heróis. Quem tem o protagonismo da história acaba ficando com maior tempo de desenvolvimento e os outros, obviamente, acabam ficando em papéis de coadjuvantes, mas aí esses coadjuvantes, eles apresentam problemas que soam quase como obrigatoriedades para que o filme seja redondinho por completo. É como se todos aqui tivessem que ter um passado traumático que a gente vai ficar sabendo verbalmente ou então vivendo junto em flashbacks junto daqueles personagens, sejam eles problemas familiares ou falta de propósito, e algumas construções dramáticas, como no caso do Capitão América da Shopee, elas são muito fracas. E o mesmo pode ser aplicado às motivações dos antagonistas aqui. É como se os produtores, os roteiristas, vissem que, ok, a gente tem um conflito forte da Helena com o pai, dessa falta de propósito dessa protagonista, então vamos colocar para os antagonistas também esse passado traumático, vamos dizer que um sofreu um trauma A, o outro tem um trauma B, e então a gente teria um filme que se encaixaria perfeitamente ali, redondinho, com a temática principal que eu falei lá no início do vídeo, que é justamente essa falta de propósito, essa solidão, essa inadequação no mundo. Mas obviamente não funciona dessa maneira, porque aqui acaba ficando tudo muito simplificado, muito raso, assim como são muito simplificados os planos dos heróis aqui. Mesmo que a gente já tenha percebido a quilômetros de distância que os personagens estão sendo postos uns contra os outros por um terceiro, os personagens demoram muito a perceber isso e quando percebem, eles têm que dizer, têm que verbalizar: nossa, estão colocando a gente uns contra os outros, é o que parece, né? Que saco. É como se o espectador sempre estivesse a um passo, a 3 quarteirões à frente dos personagens do filme, e isso pode acabar soando um tanto quanto chato, principalmente em cenas que, no meio da ação, abre-se uma pausa anticlimática para que um personagem fale a outro personagem sobre o passado traumático dele, por exemplo. Isso tudo significa que o filme seja ruim? Não. É um tanto quanto pastiche na resolução dos conflitos, que vai envolver uma certa aceitação do passado muito rápida, ou mais do mesmo industrial na ação, nada absolutamente revolucionário, muito emocionante, mas que é competente em muitas coisas ao que o filme se propõe a desenvolver, como a relação entre o pai e a filha, entre o Alexei e a Helena, personagem da Florence Pugh. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que foi que você achou de Thunderbolts ***, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!